Muito bem, estimados e estimadas amigos aqui da Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. É uma alegria podermos estar iniciando mais um evento internacional promovido pela rede. Estamos na nossa quarta videoconferência internacional, hoje com o tema Sociedade, Educação e Ecologia Integral. Temos participantes de diversos lugares do mundo. Quero registrar, então, aqui a presença do professor Luciano, irmã Maria Augusta, Frei Nilo, Bianca, Carlos, professor Clarides, Cleiton, Gilvânia, Georgiene, Juliano, Luciano, Maria, Natália, Pablo, Patrícia, Raul, Frei Raul, Roberto, Simon e Vanderlei. É sempre uma alegria podermos organizar um evento assim. Todos sabemos que estamos nos adaptando ainda às questões tecnológicas relativas à possibilidade de nos reunirmos, mas, de qualquer maneira, também este momento nos propiciou esta nova forma de fazermos reuniões, e isso tem ajudado a gente a poder organizar até eventos internacionais. Quero agradecer grandemente o apoio técnico do professor mestre Luciano Machado, do TC Teclai, vai ser um dos nossos conferencistas hoje. Aliás, já vou fazer uma prévia aqui dos nossos conferencistas, né? Temos conosco a irmã Maria Augusta de Oliveira, pedagoga e especialista em espiritualidade na Universidade Gregoriana e em Mariologia na Faculdade Mariano. Ela é vigária-geral da Congregação das Servas de Maria Reparadoras e fala conosco desde Roma. Muito obrigado, irmã, pela sua presença. Em instantes, passo-lhe a palavra. Temos também a alegria de contar com a conferência do professor doutor Vanderlei Barbosa, que é coordenador do grupo de pesquisa Movimento, Sabedoria, Ideias e Comunhão, Mosaico. Ficou bonito esse termo, viu, professor? Do Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras. É uma alegria contar, então, com a participação de membros da Universidade Federal de Lavras. Sejam muito bem-vindos. E vamos ter também a oportunidade, hoje, não apenas de desfrutar dos talentos técnicos aí do professor Luciano, mas ele também falará de sua experiência com relação à ecologia integral, professor mestre Luciano Machado, que é educador ambiental, doutorando em educação pela Universidade de São Francisco, USF, membro do grupo de pesquisa Teoria Crítica e Teorias Críticas Latino-Americanas e Educação, é o GPTC-TECLAI, da USF, vinculado ao CNPq. Estou eu hoje moderando este evento, sou o professor Josenir Detoni, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia, saúdo também os participantes da UNIR. Temos como grupos de pesquisa apoiando esta iniciativa, o Grupo de Ética da Amazônia, o GEA, UNIR, também vinculado ao CNPq, o Grupo Interdisciplinar em Educação Ambiental no Contexto Amazônico, liderado pelo professor Clarides, que está aqui presente também vinculado ao CNPq, o Grupo Teoria Crítica e Teorias Críticas Latino-Americanas e Educação, TC-TECLAI, da USF, e o Grupo Movimento Sabedoria, Ideias e Comunhão, Mosaico, da UFLA. Estamos, portanto, ampliando os nossos contatos, a nossa rede, isso nos deixa muito contentes, são muito bem-vindos todos aqueles que queiram colaborar para a construção de uma sistematização do pensamento filosófico ligado ao tema da ecologia integral. Este é o mote principal da nossa rede, e para isso estamos inicialmente fazendo essas videoconferências internacionais mensalmente, para que possamos conhecer os trabalhos dos membros aqui da rede, vinculados a este tema da ecologia integral. Hoje faremos, como temos feito nos outros encontros, a abertura da participação, então, dos conferencistas, não é? Cada um terá de 20 a, no máximo, 30 minutos para compartilhar suas experiências,
pedimos desculpas pelo tempo exíguo, mas, como vocês sabem, este modelo de atividades pela internet acaba sendo muito cansativo se durar muito, né? Então, nós estamos propondo que as falas tenham de 20 a 30 minutos e já pedimos desculpas aos conferencistas pela exiguidade do tempo. Após as apresentações, nós teremos um momento também de conversa sobre os rumos da rede, né? Falar um pouquinho do que está acontecendo, de que novos contatos foram feitos, que ideias estão pendentes e, eventualmente, escutar também sugestões para caminharmos, né? Para quem ainda não conhece a Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral, ela é uma iniciativa que começou no ano passado, a partir de uma conferência na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e lá, então, falando sobre esta proposta, tivemos as primeiras assinaturas de adesão à rede, né? No próximo dia 6 de novembro, faremos, então, o primeiro aniversário da Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral, e, para marcarmos este momento, combinamos que todos aqueles que participarem da rede neste ano, neste primeiro ano, que estamos chamando de ano fundacional, também serão considerados aí cofundadores, tá certo? Então, todos que estão aqui colaborando para esta iniciativa são cofundadores da Rede de Filosofia Ecológica Integral. Sem mais delongas, vou passar, então, a palavra para a irmã Maria Augusta. Irmã, deixa eu pegar aqui direitinho o mini currículo da senhora para apresentar-lhe devidamente. Então, a irmã Maria Augusta de Oliveira é da Congregação das Servas de Maria Reparadoras, atualmente vive em Roma e é vigária-geral da congregação. Ela é do Acre, aqui do lado de Rondônia, né? Ela é do Acre, aqui da Amazônia brasileira, fez pedagogia e especialização em teologia na área de espiritualidade, na Universidade Gregoriana, em Roma, e especialização em Mariologia na Faculdade Mariano. Ela trabalhou desde a sua adolescência na pastoral da juventude, né? Militou em movimentos sociais e em questões socioambientais. Ela apresentou a exortação apostólica Querida Amazônia na Sala Estampa Vaticana, no dia 12 de fevereiro, representando as mulheres e as religiosas da Amazônia. É uma honra, então, recebê-la, irmã, e passo-lhe a palavra para falar um pouquinho aí sobre esta questão, né, da sua experiência com relação a este tema da ecologia integral. Muito obrigado, irmã. Com a senhora, então, a palavra para os próximos 20 minutos. Bom dia a todos, aqui em Roma já boa tarde, então quem está aí nas grandes, né, conectados, né, meu boa tarde ao Joseni, e também o meu muito obrigado por esse convite, né, de poder participar, falando um pouco da minha experiência, da nossa experiência como congregação, nessa questão da ecologia integral nas questões ambientais, né? Então, meu muito obrigado, e eu acredito que é muito interessante esse espaço de reflexão, de conversa, de diálogo, para aprofundarmos essa questão, essa dimensão da ecologia integral. E o tema que foi dado é bastante amplo, né? E é muito interessante, inclusive, sociedade, educação e ecologia integral. Então, eu começo pela parte da ecologia integral, porque é onde realmente eu tenho a maior experiência nessa área, mesmo que muita experiência na área da educação, porque eu sou educadora, sou pedagoga, e por muitos anos trabalhei na sala de aula, compreendo o espaço da sala de aula como um ambiente favorável, né, para troca de conhecimentos, para processos, né, pedagógicos de construção coletiva do conhecimento. E também tenho uma experiência que muito me enriqueceu na minha vida, que é a experiência de trabalhar por 10 anos
com a alfabetização de adultos. Perdoa-me o nome, não é? Eu trabalhei com a metodologia Paulo Freire, a palavra geradora. E aqui me permitam de partilhar uma experiência forte que eu fiz quando entrei na sala de aula com todo o amor à pedagogia de Paulo Freire, a palavra geradora. E vocês imaginem que palavra que foi a primeira da conversa, da socialização, do conhecimento da realidade das pessoas, dos adultos que ali estavam para a nossa partilha, nossa troca de saberes. Que palavra que surgiu? Varadouro. Então, comecei com essa turma da palavra varadouro, que é intimamente ligada à questão da nossa floresta amazônica, né? Da nossa mata. Então, daí, realmente uma experiência muito forte na área da troca de saberes com alfabetização de adultos. Me permite a alfabetização entre parênteses e entre vírgulas, porque nós sabemos que são troca de saberes. Então, eu vou trabalhar um pouco esses minutos partilhando essa experiência. Então, eu tenho essa experiência como muito forte, tenho a experiência de ter conhecido Chico Mendes. Quando ainda estudava no ensino médio, tivemos um trabalho de pesquisas científicas. Devíamos fazer um trabalho dentro da área científica, né? Metodologia científica na época. Falo de 80, 81. E fui fazer uma entrevista com Chico Mendes em Chapuri. Disse, já que é um trabalho científico, vou fazer uma entrevista e fui dentro das regras científicas, mas me interessava muito o conteúdo. E fui fazer a entrevista com Chico Mendes sobre os empates. Na época, grandes conflitos de terra, né, depois dos anos 70 no Acre, com um embate com a fazenda Bordon, a empresa Bordon, que ali ocupavam as terras dos seringueiros, né? Hoje as reservas florestais, e Chico Mendes liderando o sindicato, liderando a luta dos empates. Né? Então, eram grandes movimentos, homens, mulheres, crianças, que empatavam, se colocavam na frente dos tratores e impediam o desmatamento. Então, daí vem já o amor à ecologia, o amor ao ambiente, né? A questão de aprofundar essa dimensão da ecologia. E com o passar do tempo da reflexão, o crescimento com a nossa Laudato Si, o tema da ecologia integral, né? Que é esse convite, né, forte de superar a visão fragmentada da pessoa. Então, já era ali as primeiras sementes da minha luta, da minha militância dentro do movimento, né, social e também das lutas ecológicas nesse período, militando na Pastoral da Juventude, no serviço da Pastoral da Juventude, e também no trabalho da congregação. Sempre tivemos esse trabalho, esse olhar voltado para a questão ambiental, a questão ecológica. Né? Então, fechando um pouco a dimensão da experiência, eu aprofundei, tive a oportunidade de aprofundar a Laudato Si em um momento de formação da congregação. O ano passado, no 2019, estando nesse serviço a nível geral, nós propusemos uma formação para as nossas irmãs, até 10 anos de profissão, significa as irmãs mais jovens, né, continuando na área da formação, da educação, mais jovens, e fomos para a Amazônia, fomos para a Sena Madureira, com irmãs dos 4 continentes, dos 11 países onde estamos presentes. Éramos um grupo de 18 irmãs, e fomos para lá, e lá passamos 20 dias, e tivemos a alegria de ter conosco o irmão João, que eu não sei se nos acompanha, e trabalhou conosco a encíclica, a exortação, a carta apostólica da Laudato Si. Já tinha lido, já tinha aprofundado, mas permitiu de trabalhar, e seriam alguns conceitos que eu gostaria de partilhar com vocês nessa nossa conversa, né, que é um diálogo, nessa busca. Então, o primeiro apelo realmente é esse de
superar a visão fragmentada da pessoa, né? Das coisas, das relações, da nossa casa comum, do ambiente, retornando à origem da palavra ecologia, oikos, né? Casa, casa comum, nosso ambiente, o nosso estar em cena e juntos. De vez em quando sairá uma palavra italiana, vocês já me perdoem, hein? E aqui eu gostaria de partilhar com vocês uma imagem que me ajudou enquanto eu estava preparando esse encontro e também repensando a minha experiência, a nossa experiência de vida religiosa consagrada de mulheres nessa ecologia, navegando nesses mares e nesses rios, nessas florestas da ecologia integral, que é a de um parto, né? De uma mulher que gera uma criança, um novo ser, dá à luz, né? E o sinal que essa nova vida está nascendo é o romper das águas, né? É essa grande mudança que acontece, né, para o parto. Então, o romper das águas que gera uma nova vida e diz, é maduro, o tempo chegou, então vem se inserir nessa realidade, essa nova vida. Então, é pensando nessa realidade, não é? Nesse novo parto que hoje nós estamos vivenciando, com essa realidade, não é? Dessa pandemia em todos os lugares, espalhadas no nosso planeta, nós estamos vivenciando esse parto, né? É um gerar paradigmas novos. E o quanto essa visão integral, né, da ecologia integral, nos ajuda a ver tudo interligado. Eu mandei aí para o Joseni um vídeo que tem a música Tudo Está Interligado. Foi uma experiência que vivenciamos durante o Sínodo da Amazônia. Tudo está conectado. Então, é esse grande, a nossa mãe terra, a nossa casa comum, é esse grande útero materno que nos gera para a vida, mas que, ao mesmo tempo, é um útero que está sofrendo, que está sendo destruído. E hoje podemos acompanhar, como acompanhamos a vida da nossa Amazônia, do nosso planeta, quanto sofre, né? Então, essa imagem eu gostaria de partilhar com vocês, que muito me ajuda a compreender, para além do teórico, o que é a ecologia integral, né? Que realmente é essa dimensão de que tudo está interligado, tudo está conectado e precisamos superar essa visão, né, de fragmentados. Nós temos a experiência por longos anos, né, na nossa vida de ter fragmentado tantas situações, inclusive na educação, né? E hoje aí já entra na dinâmica, na questão educativa da educação, que a Laudato Si nos trabalha perfeitamente todo o capítulo 6, Educação, Espiritualidade e Ecologia, como esse processo de regeneração, né? Educação, como a missão da educação de fazer a aliança entre a humanidade e o ambiente. O que é uma aliança? É um pacto? É um compromisso, né? Então, entre a humanidade e o ambiente. Veja que lindo a nossa missão de educadores nessa área, né, nesse trabalho. Então, tem essa dimensão grande dessa missão educadora, né, nossa hoje. Então, superar a visão fragmentada, daí a interdisciplinariedade, que é tão importante no nosso processo de reflexão, de construção do conhecimento, dos saberes, a multidisciplinariedade e os nossos famosos temas transversais, não é? O quanto a ecologia integral precisa e é a base para essa pedagogia, não é? Para essa educação pensada como um todo, ver a pessoa como um todo, não é? Integralmente na sua realidade de relações, realidades sociais, na sua realidade pessoal, seus sentimentos, suas emoções, na sua realidade
espiritual na dimensão da transcendência. Como nós caminhamos com os nossos processos educativos com essa visão integral da transcendência, o vivo, o imanente, o cotidiano, mais voltado com um horizonte mais profundo para a transcendência, né? Dimensão da espiritualidade, que também é unificante, nos unifica. Né? Então, lá no número 209 da Laudato Si, nós encontramos essa frase que realmente é excelente, nos ajuda a refletir na nossa educação como esse processo de aliança da humanidade com o ambiente. Isso nos ajuda o quê? A caminharmos em conjunto para um novo estilo de vida. Como que os nossos saberes, as nossas trocas de conhecimento formam em nós um estilo de vida. Não nos fragmenta. Como que o que eu adquiro no processo de aprendizagem consigo vivenciar no meu cotidiano, na minha vida, superando a esquizofrenia, não é? Da divisão entre teoria e prática. Aquilo que eu aprendo, que eu adquiro, se torna um valor e se torna, para mim, elementos fundamentais, critérios de discernimento para as minhas decisões. Quanto nós precisamos crescer nessa dimensão de que a nossa realidade ecológica, nosso ambiente, nossa mãe terra, nossas florestas, nossos rios, nossos lagos, nossas flores, nossos frutos, estão interligados conosco, interconectados conosco e se tornam um critério fundamental nas nossas decisões políticas, econômicas, religiosas, esse critério de pensar numa ecologia integral. E é irrenunciável esse valor, é inegociável. Né? Como criar movimentos, ajudar para que no nosso cotidiano, nas nossas escolhas, das mais pequenas do dia a dia, sejam realmente que vá ao encontro da ecologia integral, da preservação do nosso ambiente. Eu aqui tenho uma experiência na minha comunidade, me permite esse parêntese, eu não uso o copo descartável, uso a xícara. Porque eu digo, cada copo descartável que eu uso, na nossa maquininha de café, eu tiro rapidinho o copo e coloco a xícara. Porque eu digo, olha, cada dia que eu não uso 2 copos de descartável, durante o mês são 60. Multiplica por 12 meses, não é? Então, eu estou colaborando para não jogar esse plástico na natureza. Então, são essas pequenas opções que formam estilos de vida, mas que nos ajudam a pensar de maneira global. Agir localmente, mas pensando globalmente, pensando no todo, na nossa vida, na nossa missão. Eu peço desculpa, o tempo eu não sei como não é? Mas eu gostaria de fazer algumas considerações de como esses elementos nós encontramos na nossa querida Amazônia, né? Na nossa exortação apostólica, querida Amazônia, o quanto nós podemos colocar em paralelo o capítulo, sobretudo o capítulo 6 da nossa Laudato Si, com os números da nossa querida Amazônia, que fala da educação, que são os números 28, 51 e 58, não é? E, se vocês me permitem, ali com o tempo, eu lerei o 51, porque está muito ligado a essa questão da educação, do ambiente, do não ser. O número 51 nos diz, da querida Amazônia, passo da Laudato Si para a querida Amazônia, porque vocês sabem que com o grande sínodo, a querida Amazônia é um filho da Laudato Si, do sínodo, mas é, sobretudo, uma sistematização de uma longa experiência de luta pela nossa Amazônia, que nós sabemos aí na nossa Panamazônica. Então, o número 51 da querida da Amazônica. Para cuidar da Amazônia, é bom conjugar a sabedoria ancestral com os conhecimentos técnicos contemporâneos.
mas procurando sempre intervir no território de forma sustentável, preservando ao mesmo tempo o estilo de vida e os sistemas de valores dos habitantes. A estes, especialmente aos povos nativos, cabe receber, para além da formação básica, a informação completa e transparente dos projetos, com a sua amplitude, os seus efeitos e riscos, para poderem confrontar esta informação com os seus interesses e com o próprio conhecimento local, e assim dar ou negar o seu consentimento ou então propor alternativas, né? Então, esse conjugar sabedorias, né? Essa troca de experiências e de saberes. E depois o número 58, que eu convido todos a lerem, né? Que é uma ecologia integral não se dá por satisfeita com a justa questão técnicas ou com decisões políticas, jurídicas e sociais. A grande ecologia sempre inclui um aspecto educativo. Então, aqui nós temos um amplo campo, né, para a nossa missão educativa, que provoca o desenvolvimento de novos hábitos nas pessoas e nos grupos humanos. Então, aqui a ecologia humana, né, e a ecologia social, né? Infelizmente, muitos habitantes da Amazônia adquiriram costumes próprios das grandes cidades, onde já estão muito enraizado o consumismo e a cultura do descarte. Não haverá uma ecologia sã e sustentável, capaz de transformar, seja o que for, se não mudarem as pessoas, se não forem incentivadas a adotar outro estilo de vida, menos voraz, mais sereno, mais respeitoso, menos ansioso e mais fraterno. Então, aqui realmente são elementos fundamentais que nos ajudam, né, a construir, a desenvolver, a ampliar, a vivenciar na prática cotidiana a dimensão da ecologia integral, né? E são tantos elementos, vocês puderam perceber, eu falo demais, porém, né, são os pontos que eu gostaria de partilhar com vocês da minha experiência. Um pouco de experiência e um pouco de reflexão feita nesses dias aí, né, preparando esse encontro, mas que também faz parte da minha vida, do meu cotidiano, né, do meu estilo de vida, né? Todos os pontos, os elementos que nos ajudam a vivenciar essa ecologia integral, uma ecologia social, humana, e a querida Amazônia, os sonhos que o Papa Francisco partilha na querida Amazônia, um sonho social, um sonho ecológico, um sonho cultural e um sonho eclesial, deve ser o sonho de todos nós educadores, comprometidos com a ecologia integral, com a casa comum e com a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a transformação dessa sociedade hoje, né? Nessa realidade de hoje e, sobretudo, nesse tempo que somos chamados a nos perguntar o que está nos ensinando essa pandemia, o que está nos ajudando a mudar, a deixar, a transformar e a construir novos paradigmas, novos conhecimentos, mas, sobretudo, a nos formarmos como cidadãos comprometidos com esse mundo, com essa sociedade, com essa realidade, com a nossa natureza, com a questão indígena, né, da Amazônia, nossos povos quilombolas, né, nossos povos originários, né? Então, meu muito obrigado, e como é um diálogo, foi uma partilha, e continuemos esse nosso encontro que faz bem, né? Partilhar sonhos, conhecimentos e experiências. Obrigada. Muito obrigado, estimada irmã Maria Augusta. Agora todos souberam porque a senhora foi escolhida para apresentar a querida Amazônia lá na Sala Estampa, né? Fala muito bem, apresenta muito bem, agradecemos demais essa gentileza de dedicar seu tempo aí para ilustrar a nossa discussão
e queremos mandar um abraço à sua comunidade também. A irmã Augusta, uma forte presença feminina neste diálogo da ecologia integral, e nos ajuda, nos estimula a leitura deste novo documento, né, que é a querida Amazônia, que, como ela bem disse, está profundamente vinculada à Laudato Si. Muito obrigado, então, estimada irmã Maria Augusta. Nós vamos passar a palavra para o próximo conferencista. Ao final, pessoal, eu só vou comentar um pouco aqui. Infelizmente, este modelo não permitirá grandes debates, não é? Por isso que nós temos o recurso ao grupo do WhatsApp. Eu quero destacar isso. Lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei aí o grupo nas mensagens, né? Lá no grupo do WhatsApp, nós temos a possibilidade, então, de aprofundar, nos apresentarmos melhor. Nós estamos vendo várias pessoas chegando à rede. Isso é muito bom, sejam todos muito bem-vindos. Peço desculpa de não ser este o momento para todos podermos nos apresentar e tal, né? Mas a rede veio para ficar e é muito importante que a gente se conheça. A irmã Augusta já teve a gentileza de entrar no grupo lá também. Ela citou um vídeo, e aqui eu peço desculpas, irmã Augusta, ela tinha preparado a apresentação com um vídeo bem bonito, né? Só que aqui nosso conhecimento técnico ainda está caminhando, né? De modo que eu já disponibilizei o vídeo lá no grupo do WhatsApp e vou colocar de novo, para quem ainda não está chegando agora, para poder assistir. Tá bom, irmã Maria Augusta? Muito obrigado, um grande abraço para a sua comunidade. Obrigada. Muito bem. Agora, gostaria de passar a palavra ao professor doutor Vanderlei Barbosa, coordenador do Grupo de Pesquisa Movimento, Sabedoria, Ideias e Comunhão, Mosaico, pertencente ao Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras, UFLA. O grupo segue as seguintes linhas de pesquisa: pensamento e cultura brasileira, pensamento e cultura latino-americana, pensamento e cultura clássica. O professor Vanderlei Barbosa muito gentilmente entrou em contato conosco através do acadêmico Jefferson, viu, professor? Parabéns ao Jefferson aí pela capacidade de relação interinstitucional, não é? Saudamos, então, o acadêmico Jefferson, o professor Vanderlei, e passamos, então, professor Vanderlei, a palavra ao senhor para uma apresentação de 20 a 30 minutos. Muito obrigado. Professor Vanderlei. Vamos verificar a conexão do professor Vanderlei. Professor Luciano, o senhor consegue verificar se o professor Vanderlei está ok aqui na sala? Sim. Professor Vanderlei, o senhor pode falar para a gente testar o áudio do senhor, por favor? Estou vendo que o senhor... Aí. Agora sim? Isso. Seja bem-vindo. Obrigado. O senhor a palavra. Ótimo. Tive que fazer um ajuste aqui do som, mas tudo bem agora? Todos me ouvem? Muito bem, escutamos, professor. Muito prazer, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. De modo especial, quero saudar a irmã Maria Augusta, que fez uma brilhante fala. Prazer dividir contigo esse momento de conversa. Também já cumprimento o Luciano Machado, que posteriormente também fará a sua intervenção. Agradecer o Josenir Detoni pela possibilidade do convite, por essa iniciativa de nos colocar em contato. E agradecer o Jefferson, que de fato foi aquele que descobriu essa rede, nos colocou em contato e tem sido uma grande ajuda nesse diálogo entre as instituições. Então, feito esses agradecimentos, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Minha área de formação base é filosofia e teologia, depois mestrado e doutorado em educação. Desde sempre uma preocupação muito grande e um interesse pelo pensamento latino-americano, tanto que minha tese de doutorado na Unicamp ela foi sobre
o pensamento de Leonardo Boff, trabalhando exatamente a questão da ética do cuidado, e, inclusive, eu vou utilizar hoje este livro, Saber Cuidar, Ética do Humano, Compaixão pela Terra, como base da minha fala aqui rapidamente com vocês, e também, de alguma forma, me reportando a Laudato Si, que já foi lembrada, que é um texto que é profundamente importante no contexto do debate do tema que nós estamos refletindo. E o tema que me foi proposto, Educação e Pensamento Eco-Integral, é um tema abrangente que daria para a gente discutir várias perspectivas desse processo. Mas, como disse, eu vou tomar como base este livro de Leonardo Boff, Saber Cuidar, Ética do Humano, Compaixão pela Terra, que foi publicado em 1999, mas depois de 2 décadas, a gente ainda percebe que ele mantém o frescor e a atualidade. É uma obra que foi escrita, segundo o próprio Leonardo Boff, a partir de uma perspectiva de urgência, de tal modo que esta obra, ela traz um tom profético de denúncia e, ao mesmo tempo, de anúncio. E eu vejo que pensar educação e pensamento integral, ecológico, é pensar nessa perspectiva de denunciar tudo aquilo que fere os processos de cuidado e, ao mesmo tempo, entender as perspectivas de anúncio daquilo que deve ser interessante pensar. Então, veja que neste livro, Leonardo Boff faz a seguinte denúncia, dizendo que, por toda parte, nós vemos os sintomas que sinalizam grandes devastações no planeta e na humanidade. O projeto de crescimento material ilimitado, mundialmente integrado, tem sacrificado 2/3 da humanidade, colocando-as em extrema pobreza de recursos da terra, o que compromete o futuro das gerações vindouras. Então, é uma denúncia bastante forte que Leonardo Boff faz. Mas, ao mesmo tempo, ele anuncia uma esperança de que há chance de salvação. Mas, para isso, devemos percorrer um longo caminho de conversão de nossos atos cotidianos, políticos, privados e públicos, culturais e espirituais. E, nessa perspectiva, faz uma constatação de que hoje enfrentamos uma crise civilizacional generalizada. Precisamos de um novo paradigma de convivência que funde uma relação mais benfazeja para com a terra e inaugure um novo pacto social entre os povos no sentido de preservação de tudo que existe e vive. Só a partir desta mutação faz sentido pensarmos em alternativas que representem uma nova esperança. E depois de fazer essa constatação, esse anúncio e essa denúncia, o livro traz um bom diagnóstico do mal-estar da civilização. E começando pela vida de crianças, o descaso com os idosos, o descaso manifesto pelo destino dos pobres e marginalizados da humanidade, descaso imenso pela sorte dos desempregados, sobretudo dos excluídos, descaso pela dimensão espiritual que cultiva a lógica do coração e do enternecimento de tudo que existe vivo, o descuido e o descaso pelas coisas públicas, o abandono à reverência da natureza, o descuido e a falta de cuidado com a nossa casa comum, o nosso planeta Terra. Então, veja que são algumas ideias que são colocadas para a gente refletir. E tudo isso, evidentemente, aponta para a grande crise ecológica que nós vivemos hoje. E essa crise de cuidado, ela aponta e sinaliza hoje de forma muito grave
um princípio de autodestruição que está em ação, capaz de liquidar o sutil equilíbrio físico-químico e ecológico do planeta e devastar a biosfera, pondo assim em risco a continuidade do experimento da espécie Homo sapiens e, ao mesmo tempo, temos, como diz Leonardo Boff. Então, veja que nós precisamos, na atual conjuntura, mais do que nunca, pensar de forma ampla sobre essas investidas de um sistema autodestrutivo que ameaça. Eu abro o parênteses aqui para dizer que a própria pandemia que nós vivemos hoje, que é o grande drama da humanidade, ela, de alguma forma, sinaliza esse descuido com a natureza, criando desequilíbrios, e que eu vejo esta pandemia como um sinal de que nós precisamos repensar nossos valores, repensar nosso modo de ser, existir e estar no mundo. Ainda sobre este livro, Leonardo Boff trabalha muito essa ideia da ciência e da técnica. E a ciência é extraordinária, ela tem avanços inquestionáveis, igualmente a técnica, tanto que possibilita esse nosso encontro remotamente. Mas vejam, é preciso que a gente pondere sobre a própria ciência e a tecnologia de uma forma crítica, porque o saber e o poder nos levaram à Lua e para fora do sistema solar. Mas a pergunta é, a serviço de que projeto de ser humano, que projeto de sociedade, que projeto de mundo nós estamos utilizando a ciência e a técnica? Então é preciso que ciência e técnica, os grandes inventos humanos, estejam de fato a serviço da vida, a serviço da terra. E falando vida, eu falo vida no sentido integral, como nós estamos aqui no contexto desse debate. Bom, a gente pode ver nesses vários excertos que eu mencionei deste livro belíssimo, que eu tenho um grande apreço por ele, que podemos depreender os sinais de grandes devastações do planeta Terra e na humanidade. E, portanto, fica a lição da necessidade de conversão de nossos hábitos e de que o grande imperativo é que a gente busque criar um novo ethos mundial no sentido de respeito e de preservação de tudo o que existe e vive. E para isso é necessário que todos nós possamos viver o cuidado com o nosso planeta Terra. E neste livro, Saber Cuidar, o conceito de cuidado é o conceito central desta obra, que Leonardo Boff vai avaliar, analisar de diferentes perspectivas, desde uma retomada, porque ele é o tributário dessa perspectiva de Heidegger. Então, nessa perspectiva do cuidado com o nosso único planeta Terra, Leonardo Boff vai falar da necessidade que nós temos hoje do que ele chama de alfabetização ecológica. Para cuidar do planeta, precisamos todos passar por uma alfabetização ecológica e rever nossos hábitos de consciência. Importa desenvolver uma ética do cuidado. Cuidado todo especial merece o nosso planeta Terra. Temos unicamente ele para viver e morar. É um sistema de sistemas, um superorganismo vivo, complexo, mas cheio de equilíbrios, urdido ao longo de milhões e milhões de anos. E nós precisamos cuidar para que ele continue sendo espaço de vida e mantendo esse equilíbrio dinâmico. Para isso, cada pessoa precisa descobrir, como parte desse ecossistema local e da comunidade biótica, seja em seu aspecto de natureza, seja em sua dimensão cultural. Precisamos conhecer e reconhecer que somos irmãos e irmãs que compartem a mesma atmosfera, a mesma paisagem, do mesmo solo, das mesmas mananciais, das mesmas fontes de nutrientes. Precisamos conhecer o tipo de plantas, animais e micro-organismos que convivem naquele nicho ecológico comum.
Precisamos conhecer a história daquelas paisagens, visitar aqueles rios e montanhas, frequentar aquelas cascatas e cavernas. Precisamos conhecer a história das populações que aí viveram sua chaga e construir o seu habitat. Como trabalhar a natureza, como conservá-lo ou depredá-lo. Quem são seus poetas, seus sábios, seus heróis, suas heroínas, seus santos e santas, seus pais e mães fundadores. Enfim, quem são aquelas figuras e todos os viventes nesse espaço. Então, nós precisamos entender e viver e conhecer o nosso local, a nossa natureza. E esse tempo eu volto a cotejar com o contexto da pandemia, que nos coloca numa dinâmica de isolamento social, com grandes restrições, que cria a saudade do abraço, da presença, mas ao mesmo tempo pode servir como um grande retiro espiritual para que todos nós possamos rever nossos valores, nossos posicionamentos, nossa maneira de viver. E veja, o que vale para esta lógica ampla, coletiva, que o Leonardo Boff traz no seu livro, vale também para o indivíduo. E aí eu cito, essa dinâmica deve fazer o mesmo percurso para cada pessoa, no sentido de conhecer a sua história, seus personagens principais, seu folclore. Nós devemos cuidar da nossa cidade, das nossas praças, dos nossos lugares públicos, dos nossos espaços de vida, de nossas casas, de nossas escolas, dos hospitais, das igrejas, dos teatros, dos cinemas, dos estádios, enfim, de tudo aquilo que constitui os grandes monumentos culturais e que são memória coletiva de um povo. Assim, nós devemos cuidar do planeta e de todas as expressões que possam gerar as bases de sustentabilidade de uma sociedade. E quando fala de sociedade sustentável, Leonardo Boff diz o seguinte, cito, sustentável é a sociedade ou o planeta que produz o suficiente para si e para os terceiros dos ecossistemas onde ela se situa. Que toma da natureza somente o que ela pode repor. Que mostra um sentido de solidariedade geracional ao preservar as sociedades futuras, os recursos naturais de que elas precisarão. Na prática, a sociedade deve mostrar-se capaz de assumir novos hábitos e projetar um tipo de desenvolvimento que cultive o cuidado com os equilíbrios ecológicos e funcione dentro dos limites. Tá fazendo barulho, tá fazendo um som estranho aí, professor. Olha. Melhorou? Tá dando um som estranho. E agora? Bem, professor. Escutamos o som, mas pode dar continuidade. Melhorou? O som tá... Como se fosse uma máquina rodando. Alguma coisa que está interferindo aqui. Sim, professor Luciano. Não há problema. Por favor, pode continuar. Ok. Então, significa, nessa perspectiva que eu mencionava dessa citação de Leonardo Boff, essa sustentabilidade que deveria envolver esse esforço coletivo de todos nós para cuidar vários elementos que constituem a base de sustentabilidade do nosso planeta Terra. E, portanto, o desenvolvimento na ótica do cuidado essencial, ela deve levar a todos nós a um novo modo de proceder. E quando ele diz isso, ele fala exatamente do nascimento de uma nova ética. E eu aqui reporto ao Henrique Dusto, que diz que a ética só existe quando o outro entra em nossa vida, Leonardo Boff vai dizer exatamente que o rosto do outro, o olhar do outro, ele tem uma irradiação na qual ninguém pode subtrair.
O rosto e o olhar lançam sempre uma proposta em busca de uma resposta. E disso nasce, portanto, a responsabilidade diante do rosto do outro, particularmente do mais outro que é o oprimido. É na escolha, é na acolhida, é na aliança, é nessa hospitalidade com o rosto do outro que nós estabelecemos, então, as relações éticas que vão criar uma ideia de profunda cooperação que nos faz mais humanos e levar-nos a criar, portanto, esse novo ethos mundial. Portanto, importa construir um novo ethos mundial que permita uma convivência entre os humanos e os demais seres da comunidade biótica, planetária e cósmica, e propicie um novo enfrentamento face à majestade do universo e à complexidade das relações que sustentam a todos e a cada um dos seres. Ethos, em sentido originário grego, significa a toca do animal, ou a casa humana, vale dizer, aquela porção do mundo que reservamos para organizar, cuidar e fazer o nosso espaço. Temos que reconstruir a casa comum, o planeta Terra, para que nela todos possam caber. Urge modelá-la de tal forma que tenha sustentabilidade para alimentar um novo sonho civilizacional. A casa humana hoje não é mais o Estado-nação, mas a Terra, o planeta como um todo, como essa grande pátria comum de toda a humanidade. Então, com estas palavras, a partir de alguns excertos do texto do Leonardo Boff, eu fiz essas considerações. E eu vou finalizar a minha intervenção fazendo uma referência ao texto Laudato Si, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a casa comum, que para mim é uma verdadeira suma que deve ser conhecida e praticada por todos nós. Ele começa fazendo uma retrospectiva da preocupação dos seus antecessores com essa questão da elogia, desde João XXIII, passando por Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, mas saindo da esfera do mundo católico, ele vai fazer uma referência ao patriarca ecumênico Bartolomeu e, sobretudo, uma referência a São Francisco de Assis, o santo padroeiro de todos aqueles que pensam e defendem a ecologia. Portanto, uma encíclica que tem uma dimensão profundamente integradora, ampla, e eu vou me deter, sobretudo, no capítulo 4, que é intitulado Uma Ecologia Integral, e para finalizar minha intervenção, eu vou ler o número 138, que para mim sintetiza o espírito dessa preocupação de uma educação, de um pensamento com essa ideia de uma ecologia integral. O número 138 diz exatamente assim: a ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem. Isso exige que se pare para pensar e discutir acerca das condições de vida e de sobrevivência de uma sociedade com a honestidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento, produção e consumo. Nunca é demais insistir. Tudo está interligado. O tempo e o espaço não são independentes entre si. Nem os próprios átomos ou as partículas subatômicas se podem considerar separadamente. Assim como os vários componentes do planeta, físicos, químicos e biológicos, estão relacionados entre si, assim também as espécies vivas formam uma trama que nunca acabamos de individuar e compreender. Boa parte de nossa informação genética é partilhada com muitos seres vivos. Por isso, os conhecimentos fragmentares e isolados podem tornar-se uma forma de ignorância, quando resistem a integrar-se numa visão mais ampla
da realidade. Eu termino, então, minha intervenção com esta leitura deste número 138 da Laudato Si, que, para mim, coloca aqui de forma muito clara o conceito de ecologia, onde tudo está interligado de uma forma profundamente clara e prática que nós devemos agir. Então, espero ter contribuído com essa nossa conversa e vamos ficar aqui atentos agora à próxima fala e ao nosso diálogo. Gratíssimo a todos e muito feliz por participar desse diálogo nesta manhã de sábado. Gratidão a vocês. Muito obrigado, professor Dr. Vanderlei Barbosa, pela sua excelente e fundamentada explanação. O professor é coordenador do Grupo de Pesquisa Movimento, Sabedoria, Ideias e Comunhão, Mosaico, do Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras. Teve a gentileza de nos falar sobre esta grande crise ecológica, o novo ethos mundial e a necessidade de uma ética do cuidado para com a humanidade de hoje, do futuro, para com os outros seres vivos e com o planeta Terra. Muito obrigado, professor Vanderlei Barbosa. Como eu expliquei no início, este formato é um pouco limitado, né? Nós estamos acostumados a um debate amplo, presencial, né? Neste momento, estamos aqui na sala com 34 pessoas e talvez o diálogo final seja um pouco dificultado. No entanto, ressalto novamente o convite para todos que quiserem poderem participar do grupo de WhatsApp da Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral, como uma forma de mantermos contato. Ao final das falas, também a coordenação geral falará um pouco do andamento de algumas iniciativas e algumas ideias, e a gente espera que o evento não passe de 2 horas, temos colocado isso como meta também, para que as pessoas possam se organizar. Muito obrigado, então, professor Vanderlei Barbosa, pela sua gentil colaboração. Vou passar a palavra agora, com muita satisfação, para o professor mestre Luciano Machado. O professor Luciano é educador ambiental, doutorando em educação pela Universidade de São Francisco. Eu estou sabendo que tem gente da Universidade de São Francisco de olho nesse menino. Ele é membro do grupo de pesquisa Teoria Crítica e Teorias Críticas Latino-Americanas e Educação, é o GPTC-TECLAI, da USF, vinculado ao CNPq, e desde o mês passado, o professor Luciano também é secretário executivo da Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral, e é ele quem tem, de fato, disponibilizado todo esse suporte técnico, artístico também, para que a gente possa avançar nesse projeto das videoconferências internacionais. Professor Luciano, é uma satisfação, então, escutá-lo por um período de 20 a 30 minutos, e com o senhor, por favor, a palavra. Muito obrigado, professor Josenir. É uma alegria poder hoje partilhar um pouquinho dos meus estudos na academia. Então, para me ajudar aqui, eu vou colocar uma apresentação, bem rapidamente. Pronto. Então, mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade. Eu já fui apresentado, mas queria ressaltar um pouco mais a minha origem, né? Eu sou professor de Geografia e História pela Universidade do Vale do Paraíba. Eu falo de São José dos Campos, São Paulo, e pude também, né, como já foi falado, cursar o mestrado em Ensino e História de Ciências da Terra pela Unicamp, e atualmente faço o doutorado em Educação. Eu trabalho como professor do ensino básico na rede municipal de São José dos Campos, e desde 2009 eu fui emprestado, né? Então, hoje, desde 2009, eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, que hoje se chama Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, aqui da Prefeitura de São José dos Campos,
trabalho na divisão de educação ambiental. Então, eu tive a oportunidade aí de, já há mais de 10 anos, poder atuar no campo da educação ambiental, e daí alargando um pouco mais essa experiência, né? Não estando apenas na sala de aula, então eu pude também trabalhar com a educação ambiental não formal. E a minha fala, né, a minha partilha, ela se dá dessa minha experiência de educação ambiental, né, inclusive a não formal, e também do meu trabalho pastoral como leigo na Diocese de São José dos Campos. Então, a gente tem desenvolvido aqui na Diocese desde 2015, assim que a Laudato Si foi proposta pelo Papa Francisco, né, nós nos organizamos e começamos a divulgar a encíclica para todos em nossa diocese. E esse meu trabalho com a encíclica Laudato Si, com a ecologia integral, com o conceito de ecologia integral, me despertou para que eu pudesse aproximar essa minha experiência junto à academia. Foi quando, então, eu pude buscar a Universidade de São Francisco, e o Frei Nilo, que está participando aqui conosco, ele me acolheu, né, sob a sua orientação. Hoje quem me orienta é a professora Luzia Batista, e pude, então, conhecer um campo também que me tem fortalecido, né, enquanto pesquisador, que é o campo da teoria crítica, né, do pensamento da teoria crítica. Então, a minha pesquisa de doutorado, né, ela tem trabalhado nessa aproximação, né, no ensaio teórico entre a Laudato Si e a educação, entre o conceito de ecologia integral e a educação ambiental crítica. Então, eu queria, aqui no começo dessa minha fala, poder trazer alguns conceitos que têm permeado a minha pesquisa acadêmica, que eu entendo como muito interessantes. São conceitos muito interessantes para que a gente aproxime do conceito de ecologia integral presente na encíclica Laudato Si. E um primeiro conceito que eu queria trazer é o conceito de alienação, né? A cultura do ter em detrimento do ser, que tem suas origens, como categorizou Marx, no fetichismo, ou seja, a substituição da função dos produtos em satisfazer as necessidades humanas apenas pelo status de possuí-los, né? Este é o fetichismo. E com isso a sociedade se alienou também dos impactos ambientais do consumo em nome do status da posse de determinados produtos. Essa alienação, né, a alienação que provém desse fetichismo, né, este movimento de alienação do ser pelo ter, foi impulsionado, como conceituou Theodor Adorno, que é um dos filósofos com o qual tenho trabalhado, e Max Horkheimer, na obra Dialética do Esclarecimento, né? Então, este movimento de alienação, ele foi impulsionado pela indústria cultural. Então, Adorno e Horkheimer trabalham, né, colocam o conceito de indústria cultural, que se manifesta. O que é a indústria cultural, né? Ela se manifesta nos meios de comunicação de massa, né? E ela possibilita o consumo mercantil e capitalista dos bens culturais. Outro conceito ao qual eu tenho aproximado das discussões com a ecologia integral é o conceito também de Adorno,
que é o conceito de semiformação. E para trabalharmos a questão da educação, precisamos falar da semiformação, né? O que é essa semiformação? É a falta de uma educação, né, vamos resumir aqui, né? A falta de uma educação libertadora, né? Então, ela é a semiformação, não é uma formação completa, né? E essa educação libertadora, eu estou resgatando aqui de Paulo Freire, né, o nosso patrono da nossa educação brasileira, né? Então, por meio da semiformação, se dá, segundo Adorno, a reprodução da vida sob o monopólio da cultura de massas, reproduzindo assim a alienação necessária para a reprodução do sistema capitalista e seus efeitos na sociedade. Segundo Adorno, para vencermos essas amarras, precisamos promover a emancipação. E aqui um conceito também muito importante: emancipação, ou seja, a superação da dominação dos sujeitos e da expropriação dos bens culturais. Então, precisamos superar essa dominação dos sujeitos e a expropriação dos bens culturais. Bom, e como vencer este modelo, então, que se coloca, né, de reprodução social por meio da educação? Então, aqui que eu estou problematizando, né? Como que nós podemos vencer? Entendo que o conceito de ecologia integral, presente na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, pode auxiliar os processos de educação para a emancipação e a superação das relações de alienação, dominação e expropriação, propiciadas pela semiformação como decorrência da ação da indústria cultural. Então, eu tentei fazer aqui uma primeira apresentação de alguns conceitos muito importantes que têm me auxiliado aqui na minha pesquisa, que eu tenho dialogado na minha pesquisa. Bom, como eu comentei, eu tenho aproximado, né, estes conceitos junto à minha experiência como educador ambiental e eu tenho me aproximado cada vez mais da educação ambiental de vertente crítica, né? Essa educação ambiental de vertente crítica, né, ela tem como um dos seus maiores expoentes Carlos Loureiro, né, o professor Carlos Loureiro. E ele destaca que a ideia de emancipação proposta por Adorno seria um movimento de libertação consciente e de superação permanente das formas de alienação material e simbólica, coletiva e individual. Assim, eu reforço que a ecologia integral, conceito fundante da Laudato Si, se alinha à educação ambiental crítica, pois procura desmascarar as relações existentes entre a injustiça social e ecológica, ao mesmo tempo que se funda numa visão abrangente e interdisciplinar do conhecimento, se contrapondo à visão fragmentada e cartesiana do saber. É preciso, né, como diz Papa Francisco, né, ressaltar que tudo está interligado, conectado. Bom, então, essas ideias iniciais que eu estou colocando aqui são as ideias que eu tenho me debruçado, né, na minha pesquisa de doutorado. Eu não vou discorrer sobre a minha pesquisa de doutorado, porque ela ainda, né, ela está em desenvolvimento, mas eu gostaria de partilhar com vocês como que esses conceitos, né, que agora eu apresentei, têm me ajudado a refletir sobre a educação. E a partir das disciplinas que eu cursei, né, nesse período de doutorado na Universidade de São Francisco, eu cursei uma disciplina
sobre a obra de Walter Benjamin, né, um teórico, um filósofo ligado à escola de Frankfurt, né, da teoria crítica. E eu tenho... E daí, como trabalho de conclusão dessa disciplina, né, isso gerou um artigo que agora vai se tornar um capítulo, né, de livro a ser publicado em breve pelo meu grupo de pesquisa. E eu queria aqui já, né, uma primeira oportunidade, partilhar com vocês alguns elementos desse artigo, no qual eu recupero esses conceitos, né, e tento aproximar, né, a ecologia integral da educação ambiental crítica por meio de uma leitura de um conto de Walter Benjamin, chamado Um Menino nas Ruas de Berlim. E nesse conto, eu também fiz a minha leitura a partir, né, da minha formação inicial, que é geografia. Então, eu dei o título, né, de As Categorias Geográficas de Espaço e Lugar no conto Um Menino nas Ruas de Berlim, de Walter Benjamin, Educação Ambiental Crítica, na perspectiva de uma ecologia integral. Nesse trabalho, eu defendo, né, que a educação ambiental de orientação crítica, na perspectiva de uma ecologia integral, permite pensar os parques urbanos como espaços educativos, lugares que propiciam uma memória afetiva e o apreço pelas áreas verdes nas cidades. Como eu comentei no início, eu sou de São José dos Campos, que é uma cidade do interior paulista, né, uma cidade de 700 mil habitantes, né, uma cidade grande, né, média grande, e que existe toda essa disputa espacial, né, dos espaços verdes com as áreas urbanizadas. Então, nesse trabalho, eu trago a importância desses espaços verdes para além da sua já importante função ambiental, né? Então, nós temos os parques urbanos, né, como reguladores de microclima, né, das cidades, né, dos grandes centros urbanos. Isso só por si já é muito importante, recarga de aquíferos, né, enfim, questão de um ar mais limpo, né, nos grandes centros. Então, a gente tem toda uma questões ambientais que justificam a existência dos parques urbanos. Mas eu queria ressaltar a importância desses espaços para além das suas condições físicas, né, a garantia desses espaços como importantes espaços simbólicos, né, inclusive pedagógicos, né, e importantes para a formação do ser humano, e como vou ressaltar aqui, nesse trabalho de Benjamin, importantes para o período da infância. Então, Benjamin, ele faz uma valorização de um parque existente no centro de Berlim, chamado Parque Tiergarten, e ele faz toda uma valorização desses espaços. Vamos avançar aqui. Esses espaços urbanos, né, nas grandes cidades, né, e o Parque Tiergarten na Alemanha, ou os outros parques que todos nós conhecemos, né, eles podem passar eles podem ter uma importância afetiva, né, para nós, se nós tivermos esse contato relacional com esses espaços. E dentro da geografia, nós conceituamos, né, uma diferença entre espaço e lugar. O espaço
é considerado enquanto unidade geométrica, uma quantidade mensurável e precisa. Então, se nós pensarmos em um parque na sua metragem, né, metros quadrados, enfim. Mas esse espaço ele pode ter um outro significado, como eu já disse, né, uma importância simbólica, e então ele se torna um lugar. Então, dentro da geografia, nós categorizamos lugar como um espaço que não tem só uma importância física, mas ele também tem outras importâncias, e ele é reconhecido a partir de uma identidade criada na relação com esse espaço, né? Tem um teórico da geografia chamado, o sobrenome dele é Tuan, e ele conceituou a categoria de topofilia. O que é topofilia? O topo é lugar, filia, amor. Então, é o amor a um determinado espaço, a um determinado lugar, né? É o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. Então, recuperando um pouco esses conceitos, né, de espaço e lugar, né? Então, o espaço se torna lugar a partir dessa criação de identidade, por meio de uma relação, né? Então, essa categoria de topofilia, ela também é importante para que nós compreendamos a importância desses espaços verdes, né? Esses espaços verdes, né, nas grandes cidades, e aqui eu coloquei uma imagem, né, do Central Park de Bangkok, né? Eles se colocam no imaginário das pessoas que o frequentam, indo além do entendimento da importância dos parques e áreas verdes na cidade, nos aspectos estéticos e de uso de suas funções e usos. Então, quem frequenta os parques sabe o quanto ele começa a se tornar significativo e importante para nós, né? E aqui, principalmente em grandes centros urbanos. E o nosso Walter Benjamin, né, ele trata, como eu já disse, né, de um parque importante, né, que é o Parque Tiergarten, mas antes eu vou contextualizar um pouquinho como que ele faz isso, como que ele valoriza isso, né? Ele trata dessa importância desse parque por meio de narrativas radiofônicas. Então, ele tinha programas de rádio voltado especialmente para crianças. E esse programa de rádio se tornou um livro, né, que eu vou apresentar aqui um pouquinho mais para frente. Então, foram recuperados os textos que ele utilizou para a composição de um livro. E, bom, vamos caminhando porque eu falo muito, e daí acho que não vou conseguir concluir no tempo proposto. Mas aqui nós temos o Parque Tiergarten, em 1837, né, é uma planta do parque, algumas imagens antigas, né, do Parque Tiergarten. E, bom, chego aqui, né? Qual é o livro que foi elaborado, né? Se chama A Hora das Crianças, Narrativas Radiofônicas de Walter Benjamin. Né? Então, para contextualizar um pouco melhor quem era Walter Benjamin, ele foi um filósofo, ensaísta, tradutor e crítico literário alemão. Viveu de 1892 a 1940. Ele foi um ensaísta, crítico literário, tradutor, como já coloquei, e sociólogo também, né? E associado à Escola de Frankfurt e à teoria crítica, como eu já disse. Então, esse livro, né, que recupera essas narrativas radiofônicas, né, esse livro é uma reunião de 29 narrativas que foram direcionadas ao público infantil através do rádio. Eles foram escolhidas
entre 86 peças apresentadas pelo filósofo entre 1927 e 1932. E dentro dessas narrativas existe um texto chamado O Menino nas Ruas de Berlim, que é o texto no qual eu me debruço. Esse texto, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, mais 8 minutos, vamos tentar concluindo. Esse texto de Benjamin, ele traz a figura, né, a memória de um músico, e ele traz uma biografia desse musicista chamado Heinrich Ludwig Restaub. Né? E é muito interessante, porque na própria biografia desse musicista, ele traz a importância desse espaço na sua infância, a importância do Parque Tiergarten na infância dele. Né? Então, Benjamin traz aqui na página 48. Não é com frequência que encontramos uma criança que tenha crescido com tanta harmonia e felicidade em uma cidade grande e mais tarde já adulto, que possa evocar com alegria os dias de sua infância. Mas para Restaub, isso era uma alegria. É possível perceber em cada página de seu livro, mesmo que ele não tenha dito de forma evidente, o quanto sua infância foi feliz. Então, Restaub dizia, né, na sua biografia, a importância do Parque Tiergarten e falando um pouco de como que isso se traduzia, né, a partir da alegria vivida nesse momento da sua vida. E Walter Benjamin enfatiza essa alegria de Restaub junto às crianças no seu programa de rádio. Né? Não só de Restaub, mas também de um outro... isso aqui é uma imagem, tá bom? Do Parque Tiergarten, em 1885. Então, crianças brincando no Parque Tiergarten. A população de Berlim utilizava desse espaço para lazer, né, e já era muito utilizado pelas crianças. E Benjamin ressalta essa importância, falando também, não só de... Eu vou pulando aqui, tá bom, pessoal? Vou me adiantando. Ele também fala, além da infância do próprio Restaub, ele fala também da sua infância e suas brincadeiras no parque, né, no Parque Tiergarten. Então ele diz, de todos os recantos do Tiergarten, este, onde se esconde um monumento, é meu preferido. Quando garoto, ainda bem pequeno, eu brincava ali. E até hoje não esqueci o quanto era emocionante me arriscar por caminhos tortuosos até o monumento da Rainha Luíse. Essa área entre os dois monumentos foi o meu primeiro labirinto que conheci na vida, muito antes de começar a desenhar labirintos no meu papel mata-borrão, ou no banco das escolas durante as aulas. Então, Benjamin, ele retrata muito a sua infância, né? E nesse conto, ele retrata um pouco da sua infância vivida no Parque Tiergarten. Então, eu trago aqui também algumas figuras, né, do Parque Tiergarten, né, no início do século passado, que é o período da infância de Walter Benjamin. Né? Então, era entre esses dois monumentos que Benjamin brincava e fazia os seus labirintos.
Bom, vou avançando também. Vou voltando aqui. Então, para finalizar, né, a presença de áreas verdes nas cidades, mesmo que modificadas do seu aspecto primário dos diversos biomas, propicia outras vivências e relações no espaço natural, mesmo este sendo urbanizado, como são os parques. Estes espaços são privilegiados para uma educação ambiental guiada pelos processos de descoberta, do experimentar, da imaginação, da fantasia, do brincar e das relações de afeto com o meio, advindas desse processo. Como ressalta Tuan, né, aquele autor da geografia que eu comentei, os momentos íntimos são muitas vezes aqueles em que nos tornamos passivos e que nos deixam vulneráveis, expostos a carícias e aos estímulos de novas experiências. Então, essas novas experiências das crianças que são vivenciadas nesses parques são momentos onde as crianças elas criam relações com aquele próprio espaço natural, né? Então, eu defendo que essa relação lúdica com o espaço verde, além de ser saudável para a evolução cognitiva das crianças, ela pode propiciar, por meio do afeto a estes espaços, a luta pela sua preservação, pela sua presença, pela sua manutenção nas cidades. Como o espaço verde compete com o espaço cinza do tecido urbano, pode-se sugerir que a reflexão sobre a importância da existência de parques e áreas verdes no interior das grandes cidades também uma disputa, como eu já disse, né, uma disputa espacial, né, que revela as tensões existentes entre esses espaços cinzas, mais urbanizados, competitivos, da rigidez do trabalho e do capital, e os espaços verdes, que remetem ao campo, menos competitivos, mais livres para o lazer e para a socialização. Bom, para concluir, embora muitas vezes os parques e áreas verdes estejam presentes nos locais mais abastados das grandes cidades, havendo uma carência desses espaços nas áreas periféricas, é necessário problematizar que o acesso a estes locais é também consequência de um apartheid social e econômico, consequência da própria força do capital sobre o tear do tecido urbano. Um modo urbano que precisa ser superado para ser menos desigual e que eduque para a sustentabilidade e para uma ecologia integral, que problematize que já não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental, como salienta Papa Francisco. E Papa Francisco, né, recuperando aí, né, colocando o conceito de ecologia integral, né, coloca no parágrafo 43. Tendo em conta que o ser humano é também uma criatura deste mundo, que tem direito a viver e ser feliz, e, além disso, possui uma dignidade especial, não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo atual de desenvolvimento e da cultura, do descarte sobre a vida das pessoas. Então, o tecer urbano, né, ele pode propiciar, por meio da degradação ambiental, efeitos na vida das pessoas. Né? E a partir do momento que nós possamos garantir a existência de parques urbanos, nós podemos mitigar esses efeitos, né, na vida das pessoas, e não só efeitos, e não só uma melhora na questão do equilíbrio ambiental, mas também ao garantir esses espaços como espaços simbólicos, nós podemos garantir locais para uma infância feliz, mais saudável, crítica ao ambiente e que também possa lutar, né, a partir desse relacionamento da criança com esses espaços verdes, ela possa lutar no futuro
por mais espaços verdes e por uma cidade ainda mais equilibrada. Bom, é isso, gente. Eu não tenho muito tempo e já passei aqui 2 minutos do meu tempo. Então, eu queria partilhar um pouco desse meu trabalho, né, dessas minhas ideias, da aproximação do meu trabalho pastoral como leigo, do conhecimento que eu fui tendo da Laudato Si, da ecologia integral, essas aproximações do campo acadêmico, do campo literário, filosófico, da geografia, né, da sociologia, da psicologia, enfim. Então, essa aqui são as imagens de hoje do Parque Tiergarten. Essa é uma imagem da rainha, do monumento dedicado à Rainha Luísa. Uma amiga minha que trabalha comigo esteve na Alemanha no passado e ela tirou a foto, né, a meu pedido para que eu pudesse colocar nos meus trabalhos. E eu queria terminar com essa imagem. Essa imagem ela foi colocada no Instagram por uma amiga, uma colega minha que foi estagiária no meu setor, e ela colocou essa foto na quinta-feira passada. E daí ela colocou a foto, eu estava preparando os slides, e falei para ela, chama Luciana, deixa eu colocar essa foto, porque acompanhem, né, leiam o que está na legenda da foto, né? Então ela coloca, uma vista que tem o poder de me teletransportar para momentos maravilhosos, para uma infância muito feliz. Toda criança precisa ter momentos em contato com a natureza. Muito se aprende e se desenvolve nesse contato. Assim, quando crescemos, continuamos valorizando esses cantinhos que muito nos ensinaram. Então, esse relacionamento da criança com a natureza, ela teve a sorte de ser criada, né, no campo, mas toda vez que ela vê uma imagem do campo, ela se remete, né, à alegria da infância do campo, e como que essa alegria na infância do campo pôde hoje ser importante para ela, né, a ponto de ela é uma bióloga, né, então isso foi muito importante para a vida dela. E ela reforça a importância desses espaços. E no meio urbano, como nós não temos, né, o nosso contato é mais restrito, eu proponho, então, a garantia dos espaços urbanos para que nós possamos ter crianças saudáveis e críticas em relação ao crescimento das cidades, né, umas cidades mais equilibradas. É isso, professor Detoni, muito obrigado pela oportunidade. Espero, mais para frente, poder falar dos trabalhos da minha tese, né? Então, isso aqui foi um artigo publicado, e futuramente, quando a tese estiver pronta, eu vou ter uma outra oportunidade para falar um pouco mais sobre essa relação entre ecologia integral e educação. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor, professor Luciano Machado, nos trouxe aí uma brilhante aproximação da educação ambiental, de abordagem crítica com ecologia integral. É possível vermos, professor, este processo de doutoramento aí presente na sua reflexão através da abundância de citações, né? Marx, Adorno, Horkheimer, Loureiro, Papa Francisco, Tuan, Walter Benjamin. Isso é muito bom e, de fato, a proposta da rede é construirmos juntos uma aproximação acadêmica desta temática, não é? Então, a gente fica muito contente, acho muito interessante esta abordagem geográfica também que o senhor apresenta, né? Além do tema da crise socioambiental, destacando, então, esta vinculação, né, entre o social e o ecológico. Desejamos muito sucesso, professor, no seu processo de doutoramento e, uma vez mais, agradecemos sua colaboração no serviço de secretariado executivo da rede. Muito obrigado. Eu agradeço. Agora, nós temos mais 20 minutos de evento e, como eu havia comentado, precisamos ainda falar um pouquinho de questões práticas da rede.
Então, eu peço licença à irmã Maria Augusta, ao professor doutor Vanderlei e ao professor Luciano Machado, para, se quiserem, disponibilizar aqui no chat o seu e-mail de contato, e assim quem tiver maior interesse em aprofundar estas relações, inclusive com dúvidas, possa assim fazê-lo, né? Eu disponibilizei agora uma vez mais, acho que já foi umas 3 vezes, o link do grupo de WhatsApp da rede. Estão todos convidados, então, a participarem deste grupo de WhatsApp, que é um espaço mais adequado para nos conhecermos, dialogarmos com tranquilidade, né? Quando as pessoas entram no grupo de WhatsApp, são estimuladas a se apresentarem. É muito importante, às vezes a gente acha que é vaidade, se apresentar seu trabalho, mas neste processo de construirmos rede, é necessário que a gente saiba o que é que as pessoas estão fazendo, né, quais são as iniciativas que estão sendo desenvolvidas, para que a gente possa, então, fazer parcerias, tá certo? Então, estimulo a todos a poderem se apresentar academicamente, o que é que fazem, da onde são, será muito bom para o fortalecimento da nossa rede. Agradecendo, então, a todos os conferencistas de hoje, passo para esse segundo momento, não terá mais de 18 minutos, a gente está tentando manter o evento em 2 horas, para que todos possam participar com planejamento deste acontecimento, né? Na conferência passada, nós instituímos aí uma coordenação geral e uma secretaria executiva. E, a partir disso, já começaram algumas iniciativas. Eu vou elencar aqui algumas delas, e a primeira é sobre construção de plataformas digitais para a rede. O professor Luciano, peço até que fale um pouquinho, professor, sobre o canal de YouTube que foi criado e o e-mail da rede. O senhor pode, por favor, falar um pouquinho disso, professor? Sim. Então, nós criamos o nosso canal do YouTube, né, para que nós possamos divulgar os vídeos, né, porque essas reuniões estão sendo gravadas. Então, nós criamos aí um espaço de memória, né, dos nossos trabalhos. Então, eu coloquei o endereço, né, do nosso... Vou colocar novamente para quem chegou depois, no chat. Então, nós temos aqui o nosso canal do YouTube, é só acessá-lo se você fizer a inscrição, né? Todas as vezes que nós postarmos os vídeos, você receberá um aviso, né? Então, isso pode facilitar aí o engajamento. Então, por favor, façam a inscrição de vocês no nosso canal, divulguem, para que nós possamos ter um alcance cada vez maior. Muito bem. O nosso e-mail, agora eu tenho que recuperar o nosso e-mail. Tudo bem, professor. A gente faz o seguinte, publica o e-mail lá no grupo. Isso, professor Josenildo. Dê continuidade, eu vou aqui resgatar direitinho e já coloco no nosso chat, né? Então, as informações, todas as dúvidas, né, também podem ser enviadas por meio desse nosso endereço de e-mail. Já vou colocar aqui no chat, só um minuto. Muito bem, pode continuar, obrigado. professor. A ideia, pessoal, é que a gente possa ter um espaço de divulgação de atividades relacionadas à sistematização do pensamento, né, uma sistematização acadêmica, de fundo filosófico, relacionado ao tema ecointegral. Então, se as senhoras e os senhores tiverem, por exemplo, vídeos de apresentação sua sobre esta temática, será também uma alegria poder ter, pelo e-mail da rede ou pelo grupo do WhatsApp, a solicitação para que estes vídeos também sejam postados no canal. Tá? Estamos começando, vamos construir aí um espaço onde a gente possa ter uma série de vídeos, material sobre essa temática. Uma outra ideia que surgiu
também recentemente. Olha aí, o professor colocou, então, o e-mail aqui, deixa eu ver, ecologiaintegral.inter@gmail.com. Obrigado, professor Luciano. A outra ideia é fazermos numa página um cadastro dos membros da rede. Esse cadastro vai servir, inclusive, como um marco histórico, né, dos cofundadores deste período, né, de fundação da rede, deste ano fundacional. Existe essa experiência em outros grupos, a pessoa se cadastra, fala um pouco do que está desenvolvendo, enfim, é uma espécie de arquivo aí, para que a gente possa, inclusive, poder convidá-los melhor. Eu peço desculpa pela até indelicadeza, em alguns momentos, temos vários pesquisadores aqui presentes, o grupo está muito enriquecido, né, vários doutores, muitos alunos também, isso é muito interessante, porque garante o futuro da rede, o futuro da sistematização dessa temática, né, em âmbito acadêmico, isso é muito bom. Mas a gente precisa se conhecer melhor. Então, estamos trabalhando nesta ideia de um cadastro dos membros da rede, onde você possa chegar lá, cadastrar o que é que você faz, né, de modo que todos possam ter acesso e a gente, inclusive, possa convidá-los para participar deste momento de videoconferência. Outro tema levantado é o da certificação destes eventos. De fato, esta semana me falaram assim, mas é acadêmico e não tem certificado? É verdade, precisamos verificar a possibilidade de certificação desses eventos, são eventos internacionais, de cunho acadêmico, apoiados por grupos de pesquisas, vinculados, inclusive, ao CNPq, então, podemos, sim, trabalhar nesse sentido, né? Eu, pessoalmente, vou tentar submeter um projeto de extensão para tentar conseguir aí uma certificação para os participantes, né, fazerem a sua inscrição. Hoje mesmo perguntaram, e é uma pergunta bastante justa, onde é que eu faço a minha inscrição, não é? Então, estamos trabalhando nesse sentido de certificação das nossas atividades. Também faço uma menção, eu coloquei no grupo, no grupo do WhatsApp, o projeto de pesquisa que nós estamos institucionalizando aqui na universidade, aqui na Unir. Algumas pessoas se entraram em contato para participarem do projeto. Nós submetemos este projeto ao PIBIC, para ver se conseguimos colocar aí este viés de iniciação científica também, né? E estamos aguardando este resultado, e até que o resultado saia, eu não posso modificar o projeto, né? Ele está sendo avaliado daquela perspectiva inicial. Assim que sair o resultado, nós vamos, então, entrar em contato, avisar no grupo do WhatsApp lá, que está aberto para os novos pesquisadores. Mas já estamos articulando, então, conversas interessantes sobre esta pesquisa. Pronto. Aí temos também a discussão sobre o evento, sobre publicações. Infelizmente, neste mês, não consegui dar conta de iniciar esse projeto. A ideia é que a gente possa organizar uma publicação em forma de livro ou de um dossiê em alguma revista. Peço, inclusive, a colaboração dos colegas que tenham essa expertise em organizar publicações ou já tenham vínculo com revistas acadêmicas, que, por favor, colaborem nos auxiliando nesta possibilidade de publicações dos membros da rede, tá? É um dos objetivos. A gente sabe que na vida acadêmica, se não está publicado, é difícil de haver algum acesso e ter grande impacto, né? Então, precisamos trabalhar nesse sentido das publicações. Certamente temos um grupo muito rico aqui de pesquisadores e peço, então, essa gentileza, que aqueles que têm já contato, facilidade, expertise nesta área de publicação, de organização de livros, dossiês em revistas, possam, por favor, entrar em contato e colaborar. Por fim, nesses informes, né, temos, em breve, em novembro, o fechamento do primeiro ano da rede, né, e a ideia é fazermos um evento, né,
para que a gente marque isso, faça o encerramento desse ano fundacional e, eventualmente, até lance um manifesto ou um texto que seja simples, mas que resuma as intenções da rede. De maneira geral, pessoal, estamos enfrentando essa dificuldade na pandemia, e essa dificuldade nos leva a organizarmos eventos assim, né? Neste momento, por exemplo, temos 34 pessoas na sala, e eu peço desculpas por não poder saudar a todas, respeitosamente, né? Citar cada um que está presente. Eu vou ler apenas rapidamente uma vez mais aqueles que eu consigo ver aqui no cantinho do celular para registrar a presença, né? Vejo aqui o professor Luciano, a professora doutora Josilene, professor Vanderlei, já agradeço então sua participação, a Bianca, nem consigo ver o nome completo, tá? Por favor, me desculpem. O Carlos, a Caroline, espera lá, a Clariana, professor doutor Clarides, que também já fez a sua exposição no outro momento. Muito obrigado, professor, pela presença. O Cleiton, a professora Maria Cristina Carrelli, cofundadora também da rede. Essa eu preciso saudar, porque é minha esposa. Se eu não saudá-la, daqui a um mês eu não sei se estou aqui novamente. Temos aqui um link de uma escola. Muito obrigado pela participação. Temos a Fabíola, o Fausto, a Gilvânia, professor Humberto também, que em momento apropriado será convidado para falar conosco. Muito obrigado. O Jefferson, que fez a ponte aí, para que hoje pudéssemos ter a presença do professor Vanderlei. Obrigado, Jefferson. O irmão João, o senhor é um pouco padrinho dessa história, viu? E vamos pedir para que o senhor venha falar um pouquinho de como é trabalhar em rede, que venha trazer a experiência da Repam aqui para este grupo. Muito obrigado, professor, irmão João Gutenberg. A Josuí, obrigado pela presença. Juliano, professor Júlio César, também cofundador da rede, muito obrigado pelo apoio de sempre, professor. Luciano, obrigado, Luciano. Luiz Alípio, Mara, a Maria Auxiliadora, eu só consigo ver Maria Auxiliadora. Outra Maria, temos aí várias Marias, que coisa boa, né? Temos 3 Marias aí no grupo. A Natália, o Frei Nilo, professor Ivan se apresentou no início. Professor Ivan, precisamos fazer uma aproximação para que o senhor também possa participar aqui como conferencista. O Frei Raul, muito prazer, Frei Raul. Roberto, o Roberto também nos acompanha e esteve presente aí na fundação, é cofundador também, já participou como conferencista, um abraço. A Ruth Viana e o Simon, que dividiu comigo um evento há poucos dias, discutindo filosofia ecológica integral e também ecologia profunda. Seja muito bem-vindo, Simon, à rede. Espero ter citado todos, se não, por favor, me perdoem. Estamos a poucos minutos da finalização do nosso evento. É muito importante que a gente continue caminhando. Esta é uma tarefa que se aproxima mais de uma corrida de fôlego, né? Uma corrida de distância, de resistência. Então, vamos construindo, ainda que com dificuldades, esta rede. Estamos abertos à participação de todos. Peço uma vez mais que verifiquem aí no chat o link do nosso grupo de WhatsApp, para que todos possamos, então, interagir com mais facilidade. Falta 6 minutos, eu entendo que podemos já ir encerrando o evento, e convido a todos para que possam se manifestar lá no grupo, e a gente, então, não ter aqui a dificuldade de verificar quem são mais de 30 pessoas, todos certamente querem falar, todos certamente têm uma contribuição importante a dar. Convidamos, então, que essa contribuição seja feita lá no grupo do WhatsApp, ok? Muito obrigado a todos.
Com isto, vamos encerrando o nosso evento. Quero agradecer uma vez mais a gentileza da irmã Maria Augusta de Oliveira e mandar um abraço, então, irmã Maria Augusta, para a congregação das servas de Maria Reparadoras. Agradecer o professor Dr. Vanderlei Barbosa, coordenador do Grupo de Pesquisa Movimento, Sabedoria, Ideias e Comunhão, Mosaico, lá do Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras. Muito obrigado pela gentileza de dedicar seu tempo a esta rede. E agradecer uma vez mais o professor mestre Luciano Machado pelo trabalho que vem desenvolvendo como secretário executivo da rede e como pesquisador, educador ambiental, doutorando em educação pela Universidade de São Francisco. Agradeço, então, a todos, peço que entrem em contato lá no grupo de WhatsApp e aguardo a todos, então, no próximo evento, daqui a um mês. Nós fazemos estas conferências internacionais no último sábado de cada mês. Esta já é o 4º evento e está sendo realmente um momento muito interessante de compartilhar, de conhecer pesquisadores que possam fortalecer esta causa da sistematização teórica, filosófica, da temática ecointegral. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo mês. Grande abraço a todos. Obrigada, Luciano, e a todos. Foi bom estar com vocês. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade de diálogo. Muito bom, professor Vanderlei, Maria Augusta, irmã, um abraço. Abraço, irmão. Obrigado a todos. Deus vos guie. Muito Obrigada. Sucesso. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Muito boa Foi partilha. Obrigado, professor Clarides.